Resposta ao terrorismo, uma perspectiva zaratustriana. Basta considerar os conflitos e os acontecimentos no Oriente Médio ao longo das últimas décadas para estarmos perfeitamente conscientes da sabedoria de separar a Igreja do Estado nos governos nacionais. No entanto, como indivíduos, quando confrontados com uma crise que afeta a nossa nação, a maioria de nós procura respostas, olhando para dentro de si mesmo, e também consultando outros, incluindo os ensinamentos das nossas respectivas religiões. Pois, como nos lembram os textos zoroastrianos posteriores, a sabedoria é inata e adquirida pelo ouvido. Os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e as suas consequências foram uma crise sob quaisquer padrões. Foi um momento decisivo na história do terrorismo. Não porque isso tenha acontecido nos Estados Unidos, pois na verdade, as pessoas que foram mortas eram de países de todo o mundo, mas sim devido à enorme magnitude do desrespeito dos terroristas pela vida humana e pelo sofrimento alheio. Na luta para aceitar essa tragédia, podemos nos perguntar como deveríamos responder ao terrorismo no âmbito dos ensinamentos de Zaratustra. De acordo com Zaratustra, temos a obrigação de combater ativamente o que está errado, onde quer que o encontremos, nos pequenos acontecimentos do dia a dia das nossas vidas, e também nos grandes acontecimentos que afetam as nações e o nosso mundo. Todos nós acreditamos na liberdade de ter pontos de vista diferentes. Todos nós acreditamos na liberdade de falar e agir. Mas, como o jurista Oliver Wendell Holmes apontou há tantos anos, há uma diferença entre liberdade e abuso da liberdade. A verdadeira liberdade requer responsabilidade. Ninguém tem o direito de incinerar milhares de pessoas e causar danos deliberadamente. Claramente, isso é algo mau e perverso por qualquer padrão de decência. Como zaratustrianos, temos a obrigação de nos opormos e combatermos ativamente o terrorismo. A questão que se coloca é, como? Como podemos combatê-lo? Segundo Zaratustra, a arma mais poderosa que temos para combater o mal começa com o bom pensamento, Vohumaná, razão e inteligência comprometida com o bem. Mas só ter bons pensamentos não é suficiente. Tem que ser traduzido em ação. Poucos discordariam da expressão desses ideais. A dificuldade, como sempre, surge em tentar implementar os nossos ideais. Que ações uma boa mente pensante deve tomar para combater esse tipo de mal? Obviamente, a nossa necessidade imediata é impedir que os terroristas continuem a causar morte e destruição. O governo dos Estados Unidos, após os atentados de 11 de setembro de 2001, embarcou num esforço mundial abrangente que incluiu uma ampla rede de iniciativas, incluindo iniciativas de aplicação da lei, iniciativas econômicas, diplomáticas e militares, todas dirigidas contra esses terroristas, bem como contra os governos que os apoiam, de modo a privá-los da capacidade de continuar a espalhar a morte e a destruição. O governo dos Estados Unidos também deixou claro que as ações seriam realizadas somente contra os terroristas e os seus apoiadores, e não contra qualquer raça ou religião ou civis de qualquer país, que sofreram tão cruelmente por causa desses mesmos terroristas. Essa abordagem sábia, equilibrada e contida é uma expressão da boa mente, de Vohumaná, de inteligência comprometida com o bem. Essa abordagem reconhece a necessidade de usar a força, de uma forma que diminua os danos a civis inocentes. O seu objetivo era neutralizar a capacidade dos terroristas de causar danos, e não a retaliação desenfreada de forma indiscriminada para satisfazer sentimentos de vingança. Se usarmos a força, haverá vítimas civis? Sem dúvida haverá. Mas se não conseguirmos parar os terroristas e aqueles que os apoiam, o resultado será muito mais vítimas civis, na medida em que continuam a causar morte e destruição impunemente. Então, não combater os terroristas não é uma alternativa viável. Temos que compreender que qualquer opção militar, com a consequente perda de vidas, também não é uma alternativa fácil. A maioria de nós admira as estratégias não violentas bem-sucedidas de Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Infelizmente, a não-violência só funciona quando se tem um adversário decente. Um adversário que considere repugnante atacar e matar pessoas desarmadas que agem de forma não violenta para alcançar os direitos humanos básicos. Os terroristas não são limitados por questões éticas.
Nem se preocupam com os direitos humanos. E a história recente deixa claro que apenas as sanções econômicas não podem deter os terroristas ou os governos que os apoiam. Mas, e Zaratustra? Ele exige a não-violência em tais circunstâncias? É um ensinamento básico de Zaratustra que as coisas materiais não são, em si mesmas, maléficas. É a maneira como as usamos que cria o bem ou o mal. Se o poder militar é usado para oprimir, esse uso é mau. Se for usado para proteger ou defender, esse uso é bom. Mas em qualquer dos casos, os instrumentos de guerra, em si, e por si, não são nem bons nem maus. Considerando tudo isso, poderíamos acreditar que a resposta proposta pelo governo dos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro, incluindo uma ação militar cuidadosamente direcionada, foi uma boa forma de se opor ao terrorismo, consistente com os valores zaratustrianos, numa base imediata e de curto prazo. Mas enquanto os indivíduos estiverem motivados a cometer atos de terrorismo, tais iniciativas por si só não serão suficientes para eliminar tais atos. Uma boa reflexão exige que compreendamos e abordemos as causas que motivam o terrorismo. De acordo com Zaratustra, a melhor maneira de derrotar o mal, ou o que está errado, é mudar as mentalidades, para que as pessoas parem de escolher o mal, parem de dar vida e substância ao mal com suas ações. A verdade desses ensinamentos pode ser comprovada quando ouvimos nas notícias que centenas de pessoas em certos países estavam manifestando apoio aos atos de terrorismo que ceifaram milhares de vidas inocentes no dia 11 de setembro de 2001. Como pôde acontecer isso? Fanáticos são uma coisa. Mas como poderiam as pessoas comuns, vivendo a vida cotidiana, apoiar tal desumanidade? Talvez nunca consigamos mudar a opinião de alguns fanáticos. No caso de algumas pessoas, só temos de garantir que as tornemos incapazes de causar danos e deixar a mudança de ideias nas mãos de Deus e da lei das consequências. Contudo, existem muitas milhares de pessoas comuns que não são fanáticas, mas que foram influenciadas por fanáticos. Se quisermos algum dia conseguir eliminar o terrorismo, precisamos mudar a opinião dessas milhares de pessoas comuns, porque se falharmos, essas pessoas continuarão a ser o conjunto de recursos a partir do qual os fanáticos recrutarão gerações sucessivas de terroristas. Essa é a questão urgente dos nossos tempos. Como vamos fazer isso? Como aumentamos a compreensão, a nossa e a deles? Como transformamos o ódio em amizade? Como transformamos o preconceito em tolerância? Como entregamos o engano nas mãos da verdade? Isso tudo só pode ocorrer com Vohumaná, bom pensamento, razão e inteligência comprometida com o bem. Precisamos compreender as razões que permitem aos fanáticos recrutar pessoas comuns para serem terroristas, e depois agir para eliminar essas razões em todas as frentes. Tais ações podem incluir acabar com a opressão e a injustiça, que são terrenos férteis para o terrorismo. Tais ações podem incluir a disponibilização de informações precisas para as pessoas, para que não sejam enganadas ou condicionadas a acreditar na desinformação dos terroristas. Tais ações podem incluir a construção de forças de mercado que deem a essas pessoas uma oportunidade na vida, em vez de não terem nada a perder. Tais ações podem envolver encorajar os governos a deixarem de utilizar indevidamente a religião para justificar políticas opressivas. Assim, ações eficazes só podem ser determinadas depois de termos uma compreensão clara das causas do terrorismo. Mas a menos que compreendamos e atuemos para eliminar as causas que permitem aos terroristas recrutar pessoas comuns, as nossas iniciativas diplomáticas, econômicas, policiais e militares não trarão uma solução duradoura. Nesse sentido, vale citar algumas palavras do próprio Zaratustra. O nome que Zaratustra dá para a divindade é Sábio Senhor, ou Senhor da Sabedoria. Zaratustra viveu numa época de grande crueldade e opressão. Ao pedir a ajuda do Senhor da Sabedoria, ele não pediu uma solução mágica e pronta. Ele entendeu que nós mesmos temos que encontrar as soluções para os nossos problemas, com a ajuda da sabedoria e com a ajuda uns dos outros. Então ele pede ao sábio Senhor que lhe conceda ideias e bons pensamentos para ajudá-lo a encontrar soluções. Confrontado com a crueldade e a opressão, Zaratustra diz ao Senhor da Sabedoria, no Yasna 46, verso 2.
Eu lamento a ti. Tome conhecimento disso, Senhor, oferecendo o apoio que um amigo deve conceder a um amigo. Deixe-me ver o poder do bom pensamento aliado à verdade. Zaratustra pede no Yasna 50, verso 6. Instrui através do bom pensamento o curso da minha direção. Depois, no Yasna 50, verso 11, Zaratustra nos diz: através de um bom pensamento, o Criador da existência promoverá a verdadeira realização do que há de mais curativo de acordo com o nosso desejo. Para concluir, devemos nos unir ao desejo e à oração do próprio Zaratustra para que possamos traduzir o bom pensamento em ações, conforme Yasna 30, verso 9, e Yasna 50, verso 5, nos quais é declarado: portanto, que possamos ser aqueles que curarão este mundo. Que a sabedoria venha em companhia da verdade por toda a terra.